no ar, mais um Tudo Drag. Eu disse RuPaul's Drag Race Global All Stars 10, episódio 9, estreia de King of Drags, quebrou todos os paradigmas e eu vivo por isso. Sucesso! Aqui a gente vê a arma mais poderosa do programa e fora do programa, gente. É a amizade. Cuco é carinho, Cuco é amor. Cuco é altruísmo, e o universo manda de volta tudo de bom que Cynthia Lee Fontaine emana do Cuco. Você, cara ouvinte do futuro, você já fez o RG do seu pet? Eu tô falando dos simpatinhas, tenho que dizer isso pras pessoas de menor idade. Naquela época, não dava pra ter acesso a uma Barbie. Ninguém ia dar uma Barbie pra uma criança viada. Dona Melty, infelizmente, foi eliminada, mas eu gostei que ela saiu falando da Palestina. A gente não costuma ver muito isso, né? Mulher, eu chorei, mas eu chorei nesse episódio umas 2 ou 3 vezes. E você aí, tá esperando o quê? Canaliza todo esse ódio a seu favor, viado. Porque tem que queimar a elite, é maravilhosa. Somos todos Cuco, da linha do México pra baixo. Porque ela já sabia que o mundo fora do programa é muito injusto com as vencedoras e ela venceu demais. Me serviu até Beth Lago, é isso, Beth Lago. Nossa, então essa noite é Daya, Betty Lago, maravilhosa. Com sangue nos olhos. E você sabe que a Ginger Mindy não cansa de vencer? Ela acabou de gravar a voz para um personagem drag do Zootopia. Lá pro parque da Disney, que tem os bonecos robóticos cantando. E ela fez a voz, dando um gogó, entregando toda a drag que ela tem, se tornando assim uma princesa da Disney. É a Disney Mindy. Ela tá aqui fora, fechando contratos milionários com a Disney. Ai, mal posso esperar pelo próximo episódio. Imperdível, gente. Vão lá, assistam King of Drag, que a gente vai acompanhar aqui no Tudo Drag, porque Drag King também é drag. Tem Drag King na drag da semana. Então vamos falar de todo o talk? Ai, gente, tamo tão metida, tamo tão espilicute. Vem aí Lexi Love, da 17ª temporada, dia 2 de julho, quarta-feira, 8h30 da noite. E depois, Bruno Alcântara, ele mesmo do Pit Crew. Sucesso! Aqui a gente vê a arma mais poderosa do programa e fora do programa, gente. É a amizade. A situação é frágil e num movimento errado tudo vai abaixo, vê onde cê vai mexer. Você pensa que é fácil, mas tem que ter cuidado. Se tiver no papo, meu sinal você vai ter. 4 paus pra mim é zap, bem na testa. Se você me pede truco, eu acabo com essa festa. Truco, marreco. Ele quer meus 7 copas, eu quero seus 7 ouros. Espadilha tá escondida, não apareceu no jogo. Pede 3 que eu peço 6, eu não vou avisar de novo. Isso aqui não é xadrez, não se faça de bobo. Cartas marcadas, eu vi. Carta na manga, eu vi. Você não vai me enganar, não vai. Numa rodada, assim. Se vem a dama, assim. Você vai se afundar. 4 paus pra mim é zap, bem na testa. Se você me pede truco, eu acabo com essa festa. Truco, marreco. E aí, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Conta tudo aqui nos comentários, porque está no ar mais um Tudo Drag. E hoje tem novidade. Estreia de King of Drags, quebrou todos os paradigmas e eu vivo por isso. Também foi a última etapa do último grupo antes da semifinal no Global All Stars 10. Eu disse RuPaul's Drag Race Global All Stars 10, episódio 9 e 9. Então vem com a gente nessa chalana de ilusões e emoções. E vem com ela também, rainha da edição, dos efeitos, das trilhas,
Gente, até pras divas irreais é ela que corrige, viu? Vai pensando que tá bom do jeito cru. Vai pensando que tá bom. Vai, vai, vai. Sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas pra Dona Pemba. Ei, caralho! Nossa, você tá animada, hein, Acre? Nossa, como que eu te acompanho assim? Será que eu chego? Meu Deus do céu, até o final do episódio eu vou estar sem ar, sem voz. Depende do que você consome. É igual a RuPaul. Ai, é babado. Eu esqueci minha tábua ali no canto, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, episódio 9. Final do grupo 3, hein? Finalmente vamos acabar essa fase do jogo. Finalmente. E vamos começar com um quadro novo. Em homenagem ao podcast, né? Ao canal do podcast. Esse é o Banca ou Desbanca. Uma queen foi escolhida pra gente revisitar a lenda drag, mas nos seus argumentos. E essa semana é a Alyssa Hunter. A Alyssa Hunter, que começou soltando faísca, falando que Denali merecia vencer, e Denali concordando pro horror de Ginger Mint, que venceu, mas não se sentiu validada. Isso aconteceu fora do programa, né? Você banca ou desbanca o argumento de Alyssa Hunter? Ai, eu não banco a Alyssa Hunter não, Mona. Ela falou na cara da Ginger, não vou ser falsa com a senhora. Eu acho que a senhora não mereceu ganhar. Eu não banco isso não, eu desbanco isso, não concordo. Muito abuso de Dona Alyssa. É, né? Se ninguém tá pedindo a sua opinião, você pode só pensar, não precisa expressar tudo em voz alta, muito menos postar nas redes sociais. E, gente, esse programa começa com um placar assim. Ginger Mindy com 6 pontos, Denali com 3, Cuco Acid e Alyssa com 1 e Daya com 2. Tá certo, produção? A produção mandou falar que concorda com qualquer número que for dito aqui essa noite, mesmo que não esteja certo. Os ouvintes que lutem. Ai, mandar um beijo pra ouvinte especial que tá na plateia só me olhando com a bocona vermelha, babadeira, Dona Rafaela de Santos. Sabia que o fuso horário lá é outro, né? É PDT-7. Ai, lá é sempre madrugada e ela nunca dorme. É sempre madrugada na Baixada Santista. Ainda bem, né? E ainda bem que logo em seguida a gente vê uma boa amenizada com a distribuição dos pontos. Temos aí Daya, Cuco, Acid e Alyssa Hunter. Daya passa pra Cynthia, que devolve pra Daya, mas não se engane que não vai ficar na troca de pontos, porque a Acid passa pra Cuco e a Alyssa Hunter marca Cuco também. Sucesso! Aqui a gente vê a arma mais poderosa do programa e fora do programa, gente. É a amizade. Cuco é carinho, Cuco é amor, Cuco é altruísmo, e o universo manda de volta tudo de bom que Cynthia Lee Fontaine emana do Cuco. Parece que o Cuco da Cynthia tá fazendo mais pontos sem ganhar nenhum desafio do que o ódio da Mistress no grupo passado, fazendo toda aquela máfia, né? Parece que às vezes o amor e a empatia compensa, né? Olha só, Cuco ganhando um monte de pontos só por amor e amizade. Dali Cuco e sua chacla voadora. É chacla? Cacha? Clacha? Como chama? Aquelas chinelas lá, eu tenho aqui escrito algum lugar, chacla, uma coisa assim. Chancla. Chancla, é isso mesmo. Pega a chancla e sai correndo e diz que 100, né? Não sei de onde a Cuco tirou essa chancla. Mona, a bicha fica batendo em todo mundo de chinelo, parece a mãe da gente nos anos 80, né? Mas olha que incrível, ela ganhou um monte de ponto aí por amor, eu tô passada, não ganhou nenhum desafio, mas as bichas estão metendo ponto nela. Eu amo minha irmã, eu quero dar meu ponto pra ela. Dá o ponto chorando pra ela, adorei. Adorei, pra você ver que dá pra ganhar pontos extras sem precisar jogar baixo, roubar dos outros, enganar e trair. Mas aí o placar ficou como? Ginger com 6 pontos, Cuco com 4 pontos, Daya e Denali com 3 pontos, Acid e Alyssa 1-1 empatado.
A Cid, que tá desde o primeiro episódio falando, se precisar a gente se concentra em uma só e dá os pontos pra quem tem chance de ganhar. Então parece que ela já se excluiu da competição ali, tá aí só por amor, querendo ajudar alguém a chegar lá. E a outra, quem é que tá com só? A Alissa que tá aí o tempo todo, não sabe o que faz, briga com a Daia, não briga com a Daia, também não tá se garantindo ainda, né? 1-1 pras duas aí. Só as duas que estão com um ponto só, né? Acho que essas duas não tem mais chance, amiga. Ah, tudo é possível. A gente viu o que aconteceu aqui com a Coco. A Coco que começou aí o programa com 1 ponto, conseguiu passar aí Denali e Daia. Maravilhosa. Passou a Denali, Mona. Denali tá desde o primeiro episódio. Eu merecia ganhar. Eu merecia. Esse episódio foi feito pra mim. Ai, esse episódio foi feito pra mim. Aí a Cucu passou ela. Só que essa bundinha de Madonna na turnê Madame X. Bem por aí. Mas a gente sentiu que a Daia Berry levou meio que pro mau caminho ali. Principalmente de Alyssa Hunter. Ela acha que estava combinado que esse ponto ia cair para ela, mas aí a Alyssa Hunter preferiu dar para Cynthia Lee Fontaine. Só que eu não vi muito esse combinado, não. Não interessa se ficou subentendido, ninguém tem nada a ver com isso. Mas assim, combinados, recibos, isso não apareceu. Eu acho que o que a Daia e a Alyssa têm é uma tensão sexual que não foi encarada, não foi realizada, então elas ficam arrumando um motivo pra brigar. Mas se elas já tivessem se pegado lá no hotel onde elas ficam, isso já tinha sido resolvido. Acho que é só um tesão recolhido que elas têm aí, que elas tentam guardar e uma fica brigando com a outra à toa. A Daia tá cobrando uma coerência, uma consistência na forma da Alyssa de votar, porque ela disse que ia votar em quem fosse melhor. Mas aí ela deu ponto pra Cuco e não deu pra Daia. Então é a Daia se achando melhor e merecedora de pontos, né? Então, delusional. Delusional sem sexo. E quando começa a nova semana, a Ginger Mint comenta um pouco que não gostou muito como se sentiu. O que ninguém levou muito a sério, né? Ai, você tá cheia de ponto, não vai reclamar não. Mas aconteceu, né? Uns comentários assim. Ela ficou sentida, ela sentiu vontade de abrir o coração. Eu acho super válido. Até porque mais adiante, a própria Ginger Mindy meio que tenta se resolver com a Alyssa, porque a Alyssa mesmo não ia levantar um dedo pra resolver essa questão. E a Denali tá culpando a Ginger por ser boa demais e ter sentimentos, né? Ai, você tem muitos pontos pra chorar, você não tem direito de sofrer. Logo a Denali, né, com todos esses músculos. Pois é, dá muito trabalho cultivar músculos e tonificar. Enfim, gente, não tem mini desafio. A gente vai direto pro maxi desafio, porque a Mama Ru is in the house. E ela manda um desafio de atuação e comédia com The Bachelor. Aí tem uma participação especial de Zane Phillips, ator do filme Fire Island. E era uma coisa meio The Bachelor, né? Imitando aquele programa de namoro, dos realities, dos Estados Unidos. E parece que os papéis já foram escolhidos pela própria produção. É isso mesmo, produção? Mona, não entendi nada quando eu vi tava Ginger na mesa com a Alyssa, tendo que resolver essa coisa da Alyssa descredibilizar a vitória da Ginger, a Ginger falando, vamos deixar isso no passado e vamos fazer uma boa prova, né? Mostrando a sua superioridade profissional e moral mais uma vez. E incrível, porque quando eu vi as duplas já estavam formadas, não sei, eu não lembro o que eu consumi nessa parte. Foi a Mama Ru, só foi dando os papéis, falando você é assim, tem uma personalidade assado. Ali a Acid ia fazer uma Doberman, Dominatrix, a Coco fez uma Chihuahua, a Alyssa Hunter fez um cão sem raça definida. Não é de bom tom falar vira-lata mais, né? A Ginger fez um São Bernardo, Diana Berry fez um Poodle e Denali fez um Cocker Spaniel. Elas iam criar cenas ali em duplas, ia fazer uma entrada também, se apresentando ali com um candidato em questão. Mas eu achei que estava até bem distribuído, eu gostei do enredo e das personalidades e do backstory que deram para cada uma ali dos papéis. Concordo, ninguém pode reclamar, tá super coerente.
E quanto à prova, gostei de todas as duplas, não saberia escolher. Saberia dizer quem foi mais ou menos ruim ali, não desenvolveu muito bem. Mas em relação às duplas, todas entregaram, né? Todas fizeram uma sketch de uma certa forma engraçada. Foi um desafio de interpretação bacana, né? Gostou? O que você achou? Produção! Ali na entrada, gostei muito dos personagens, gostei muito do Zane Phillips, ele realmente estava parecendo um Golden Retriever, super animado ali para conhecer as pretendentes. E a forma que elas foram entrando, parece que a mais pressão baixa foi Denali, mas calma, gente, depois ela compensa. Aí começam os quadros, né? O da Acid com a Cucu, pra mim, foi o melhor par. A Acid Berry faz essa coisa do sadomasoquismo, dominatrix, mas ela também fica submissa, e pra mim é válido, porque eles invertem papéis nessas esferas. E ponto pro bichinho de pelúcia, que elas detonam ali no final do encontro. Achei super relatable, me diverti muito com as duas. Cuco maravilhosa, fazendo aí uma referência com Taco Bell, com os cachorrinhos da propaganda. E o Chihuahua é símbolo do México, né? Foi tudo. Muito bem construído o chihuahua dela, né? Porque era religioso, fazia o nome do pai, rezava. Falou que nunca esteve com cachorro, né? Engraçado. E achei muito bacana essa ideia de comerem o bichinho, porque é assim que um cachorro reage quando ganha um bicho de pelúcia, né? Adorei a sketch delas, foi bem divertido. Se fosse assim, em pares, pra mim esse par se saiu melhor. Mas se fosse por unidade, é claro que a melhor é Ginger Mint. Ela fez um São Bernardo, mas ela poderia fazer muito bem um Bulldog. E foi incrível, né? A participação ali, como notaram, mergulhando almôndega na bebida e se divertindo com aquela coisa toda de espaguete. Ofuscou muito a Lisa Hunter, foi muito difícil pra Lisa Hunter dar um jeito de conduzir ali. Mas ainda bem que ela tinha uma história boa, que era uma mãe solo, com um monte de filhotinho, e ela conseguia se distrair ali cuidando das crianças e brincando um pouco com isso. Foi muito divertido. E aí, assim, se fosse só uma drag que seria melhor nesse desafio pra mim, com certeza, Ginger Mint, já ganhou. Menina, essa semana eu ouvi falar que esse podcast defende muito a Ginger Mind. Não sei, eu ainda quero me colocar na posição de imparcial. A louca, não, brincadeira. Primeiro, denunciar o especismo aqui, porque botar a Alissa pra ser uma cadela vira-lata, né? Uma cadela de rua com um monte de filho. Então, assim, como se a única cachorra de todas que fosse no cio o suficiente pra ter filho fosse a vira-lata. Então, especismo, alerta de especismo, toca sirene. E não tem como interpretar com a Ginger e não ficar pra trás na cena, né? Porque ela domina a cena. Ela fazia um gestual ali que às vezes era a hora da Alissa falar, mas a Ginger tava lambendo o drink da taça como um cachorro mesmo. E ela parecia um pouco displicente, um pouco desligada, como a gente imagina que um São Bernardo é, né? Meio com aquele jeito de cachorro bobo, né? Mas ela tava tão presente na cena, com o gestual, com as falas. Não dá, gente. Quando é desafio de interpretação, não tem como a Ginger não se destacar. Maravilhosa, perfeita. Ela veio com um personagem super bem construído. Não tem como não apagar a Alissa, mesmo a Alissa tendo um monte de filho e toda uma tentativa de ser sexy, se atirando. A Ginger arrasou. A vantagem é pra drag que tem cachorro, né? A gente vê aí que Ginger Mint conhece muito bem os trejeitos do cachorro, o jeito de se distrair, a forma de se comunicar. Foi tudo muito divertido, muito relatable. Já quero um cachorro enorme pra chamar de Ginger Mint. Tô precisando de uma fêmea, né? É bom variar um pouco aqui. Tá bom, ela já não tem um monte de cachorro, não sabe nem quantos cachorros tem. Ela fecha a porta à noite pra dormir, ela conta nos dedos pra saber se tá todo mundo dentro de casa. Aí ela quer mais um ainda. Então, acho que a Ginger tem essa coisa de falar, não, agora eu sou um cachorro. Aí ela foi lá e fez um cachorro, né? É impressionante. É apaixonante o método de interpretação da Ginger Mind.
Incrível. E a cena do macarrão, meio A Dama e o Vagabundo, né? Aquele filme da Disney. Achei tudo muito divertido. E o último grupo foi a Daya de Poodle, com a Denali de Cocker Spaniel. E aí, gente, eu gostei mais da Denali do que da Daya. A Daya tava fazendo uma coisa quase lesbiana, né? Já se apaixonando ali por aquele Cocker Spaniel. E como não se apaixonar? Denali estava a cara da Celine Dion e vai levar um ponto extra por isso sim. Foi um banho de espuma, foi também bem divertido. Ai, depois que eu vi a Celine Dion na Denali, eu não conseguia ver mais nada. Mas a maquiagem da Denali tá uau, mano. O nariz mais claro, a bochecha ali onde é pra fazer a boca do cachorro tá torta. Ela tá um pouco sofrida, um pouco anêmica, né? Um cachorro meio sofrido. Aqui eu vou ter que discordar de você, porque eu acho que a Daya foi melhor que ela na cena. Convenceu mais de Poodle do que a outra ali, o Cocker Spaniel Celine Dion. Muito mais a Daya. Eu acho que a pior do desafio todo, até mais do que a Alissa, foi a Denali. Ah, eu discordo. Mas eu não vou arrumar uma briga por causa disso. Sou madura, sou civilizada, sou apenas mais uma cidadã. Não na frente de Rafaela Santos. Ai, bem. E aí lá no final, né, o pretendente tem que entregar um osso, que é uma gira para eleições, né, pra drag escolhida. Mas aparece um esquilo e todo mundo sai correndo e tudo fica mais divertido ainda. Gente, que ator Zane Phillips. Ele também estava interpretando um cachorro muitíssimo bem. É verdade, ponto alto da cena toda foi esse homem de cachorro. Ele entregou tudo, ele estudou muito bem o personagem. Deve ter cachorro também. Além de ser belíssimo, né? A gente fica até cadela vendo a cena. Mas maravilhoso. Interpretou muito bem. Essa cena foi ótima de assistir. Eu normalmente não gosto desses desafios. Ficam meio maçantes, mas dessa vez foi bacana. Todas as sketches foram bacanas. Não consigo mais falar sketch sem pensar nessas bichas que comem cocô, depois que elas começaram a comer cocô, porque eu sou velha. Sketch na minha época era só sketch mesmo, né? Um quadro ali, uma... Ai, gente, vocês acabaram com o idioma. Vai, toca o baile. Vocês acabaram com o programa. Aproveitando para falar algo muito importante e especial para você, cara ouvinte do futuro. Você já fez o RG do seu pet? Eu tô falando do Simpatinhas, programa oficial do governo, junto com o Ministério do Meio Ambiente. É de graça e só faz bem. Acesse o site do Simpatinhas com a sua conta gov.br e cadastre seu filho de 4 patas com uma foto bem bonita. A carteirinha fica linda, tem um QR Code para facilitar encontrar animais perdidos, ajuda na política pública para cães e gatos, controle de zoonoses, castração e muito mais. Fala aí, Acre. Eu mesma cadastrei meus 11 animais. Gente, fica tão bonitinho os documentinhos com a foto. Façam isso, cadastrem os seus animais. Vocês não têm documento? Vocês não amam seus bichos como se fossem filhos? Deem um RG para o seu cachorro. Aproveita que o governo está se preocupando com isso, porque logo logo a extrema-direita volta e não vai ter mais nada disso. Então guarda essa lembrança de quando tivemos um presidente, um governo civilizado que governava para todos, inclusive para os pets. E outra coisa, não se esqueça de cuidar do seu pet, trocar água, alimentar, levar para passear. Cuide com amor. É verdade, lembrando que isso só existe porque lá em 2023 teve o plano plurianual do governo e fizemos questão de incluir os direitos animais no orçamento. Agora vai sair o plebiscito popular e você também pode participar da organização, da votação e da transformação da nação num lugar melhor. Alô Dilma, alô Brix, beijo pra vocês. Ai, muito bem dado o recado. Tá vendo? Desbanca também a cultura. Você que tá limpando a casa e ouvindo a gente. Vamos voltar pro Drag Race. Vamos, porque no dia do run, lá no Workroom, teve aí a segunda parte do Banco Desbanca
Alissa Hunter e Daya Betty se desentendendo por causa dessa troca de pontos. Ficou entalado na Daya, né? E ela foi falar com a Alissa e a Alissa não deitou e começou o maior bate-boca e os nervos estão à flor da pele. Mas aí, eu banco a Alissa. Eu acho que ela tem razão e a Daya que se excedeu. Também banco, e eu achei a Daya querer incluir a Coco na conversa, depois de brigar com a Alissa e até a Cuco, e falar, ai, não é sobre você, não é que eu não acho que você não mereça o ponto, mas eu estou cobrando consistência da Alissa. Tipo assim, gata, você já tá pra entrar na passarela no episódio 3, você tá discutindo um ponto do episódio 2 ainda. Tá tão presa no passado, cobrando o quê dessa Alissa ainda? É o que eu falo, elas devem ter um romance secreto, Mona. Porque nada explica essa perseguição. Parece amor de escola, sabe? Aquele... O ocozinho que fica atrás de você fazendo bullying, na verdade ele só quer dar pra você e você não percebe. Você só descobre tarde demais. Enfim. Lá no interior, a gente fica dando volta na pracinha da igreja. E aí os meninos puxam o cabelo das meninas, que eles estão afim. Eu acho tão primitivo. Hoje em dia, soco na costela. Cruzes, vamos de run, vamos correr, porque Mama Ru vem aí. E ela vem belíssima, toda embrulhada pra presente novamente. Amei essa make, amei esse cabelo, amei as cores, tudo muito metálico, né? Tem azul com rosa, uma verdadeira diva irreal da realidade. E todo mundo tá bonito hoje, Michelle Visage também, belíssima, amei o cabelo, amei o decote dourado, tomara que caia. Bem geométrico, assimétrico. E T.S. Madison, engraçadíssima, toda purpurinada, belíssima também, toda decotuda. E a nossa convidada especial, gente, a Zene Phillips. Ela é mexicubana. Metade mexicana, metade cubana. E também tava belíssima, adorei essa produção, adorei essas linhas azuis, com bastante metálico, com bastante brilho, divertidíssima. Maia Lopes, quem Zene Phillips, aonde? Ai, gente, o Zene Phillips é o outro do Maxi Challenge do Bachelor. Eu tô falando, eles trocam meus cartões pra fazer pegadinha comigo. Muito engraçado, very funny. Finge que tá começando agora. E Mayan Lopes, ela é mexicubana, metade mexicana, metade cubana, também toda belíssima de azul, com faixas, com contornos brilhantes, divertidíssima. Ai, que delícia ser mexicubana, não é? Ai, eu fiquei com inveja disso. Mexicubana. Ai, mona, dá tesão só de ouvir. Que orgulho, que honra, que mulher privilegiada, mexicubana. Então, Mama Ru, terceira vez, né, nesse bracket. Mama Ru vem vestida de plástico, parece que a gente tá em plena pandemia, faltou material. Vamos usar esses plásticos, vamos fazer vestido com plástico. E Mama Ru tá aí, pronta pra ir pro micro-ondas mais uma vez, num design mais diferentão. Um tecido aqui caído no ombro, nas costas, uma cintura meio Aladdin. Uma coisa meio diferentona, mas ainda está plastificada. Não sabemos, de repente tem formol ali dentro e ela não pode sair do plástico por enquanto. Mas tá todo mundo bonito, todo mundo brilhante, todo mundo coerente. Você viu que o look da convidada, da mexicubana, ai que delícia, é da cor do look da RuPaul? Eu achei maravilhoso, eu acabei de perceber isso agora, mas enfim. Vamos ver a runway, do que é a runway, que eu nem sei, Mona. Eu sei que tá tudo combinando, mas vocês estão ouvindo, né? Se a Pemba falar isso da Mama Ru, imagino que ela vai falar de você, que vai estar no Drag Race Brasil 2, dia 10 de julho. Se prepare, imagina que eu vou falar de você, que pela terceira vez fala, vamos fazer entrevista e deixa a gente no vácuo. Você vai ser a primeira, sim, da lista de desagradecimento, tá? Você me aguarde, tá bom?
Então vamos correr, vamos pra esse desfile, que a categoria é bonecas de papel. Bonecas de papel é uma coisa tão nostálgica, né? Quando a gente pensa naquelas das páginas de revista que recorta e cola atrás. Mas aqui elas podiam usar de tudo, inclusive papel machê. E é de papel machê que a Lisa Hunter entra na passarela, toda de azul e branco, cabelo escultural belíssimo. Adorei os sapatos pontudos, cheias de pontas para todos os lados, maquiagem belíssima. Eu diria até que é a vez que eu mais gostei do visual da Lisa Hunter, se não fosse pra parte quando ela vira de costas, assim. Mas de frente tá lindo. Olha que incrível, porque você falou de boneca de papel, agora me remeteu a uma lembrança daquelas coisas de papel que você troca, né? O vestido, aí tem várias opções. Mas eu pensei no bidimensional, numas possibilidades em boneca de papel que eu não tinha pensado e que a gente não vai ver essa noite. Então, não esperem muita coisa, porque não tem nada disso que você me fez pensar agora quando falou em boneca de papel. Mas vamos voltar aqui pra Lisa Hunter. Mas sabe o que é? Eu tenho que dizer isso para as pessoas de menor idade. Naquela época não dava pra ter acesso a uma Barbie, ninguém ia dar uma Barbie pra uma criança viada. E essas de papel era uma das poucas que a gente tinha acesso, porque vinha na revista, você recorta, você brinca, ninguém liga porque vai se destruir logo mesmo. Tinha umas que tinham uns furos que você colocava o dedo pra ser as perninhas balançando, lembra dessa? Então, eu tenho uma vaga lembrança de bonecas de papel sendo recortadas de produtos, de lugares assim inusitados. Aí me veio agora até de repente, sei lá, uma caixa de sucrilhos, sabe? Uma caixa de Menina, até caroço de manga, né? Até espiga de milho. É, na época da minha mãe a boneca de papel era uma espiga de milho, realmente. Aí já não era bidimensional, era tri. Mas vamos voltar aqui pra nossa época, que é 1968. É outra categoria. Me remeteu essa coisa dessas bonecas coloridas, né, recortadas, bidimensional. A gente não vai ver isso hoje. A gente vai ver looks construídos a partir de papel. Algumas foram mais originais, outras nem tanto. Mas vamos voltar na lista. Tá bonito o look, eu adorei. Só que eu acho que ela podia ter aproveitado, já que ela fez um look tão exuberante, poderia ser um longo, sabe? Não precisava de necessariamente ser uma sainha curta, então acho que isso desvalorizou o look, mas tem uns spikes, uma coisa assim. O júri vai gostar, então enfim, traz a próxima. Eu achei que o programa foi muito bom para a Lisa Hunter, para ela se apresentar um pouco mais. Foi uma chance que ela aproveitou bem. E a próxima é Ginger Minj. Ela vem com uma coisa que eu pensei que era rainha de copas. Aí eu vi aquele... É papietagem? É um monte de papel sobreposto, com temas de livros e imagens de Shakespeare grande. E eu pensei, será que é Lady Macbeth? Mas aí depois falaram que é Maria Antonieta. Então eu não sei, mas o look tá belíssimo. Um amarelo claro, uma gola alta, pérolas no cabelo. Adorei a maquiagem que ela fez. É uma coisa meio renascentista, sim. Mas eu não sei se seria uma Maria Antonieta, de fato. Gostei do jeito que ela usou as páginas de livro espalhado, que ela entrou com um livro na mão. A gente precisa incentivar a leitura. E ninguém melhor que Ginger Minj para nos lembrar disso. Até porque desse elenco, eu acho que ela é a única alfabetizada. Então, ela vendeu Lady Macbeth, como você falou. O júri comprou Maria Antonieta. E eu daqui de casa vi Rainha de Copas, de Tim Burton. Essa cara branca e esse pescoço mais escuro, se bem que é uma tática que ela também usa normalmente na maquiagem para reduzir o tamanho ali da papada, né? Mas aqui ela me levou mais pra Rainha de Copas, com essa cara meio máscara, esse desfile todo, mas não é isso, eu sei, estou vendo ali as letras do livro nessa papietagem no vestido, e ela tá com um Hamlet na mão, você tá vendo a capa do livro? É um Hamlet, querida. E então enganou todo mundo, trouxe uma proposta que vendeu 3, porque a Michelle vai criticar que não aguenta mais Maria Antonieta, ela tá vendo Maria Antonieta aqui. Mas, eu acho que não é o melhor look da noite, na minha opinião, mas eu não tô aqui pra criticar a Ginger, não, desculpa.
Tá bem, passa. Tá melhor que a anterior, que é a Alissa. Então vamos pra próxima, produção. Vamos pra próxima, que é Denali. Ela vem toda belíssima, com uma raposa alada, um ser místico, híbrido, gigante, que meio que abraça ela, né? Dá uma volta aí no corpo todo dela, engrandece muito esse look. E, gente, Denali de cabelo preto, Denali de cabelo marrom, Denali de cabelo escuro. É a Denali que eu conheço, é a Denali do meu coração. Então achei que ela tá belíssima. A Lid Cocker Spaniel também, ela ainda não tava com esse look. Nas últimas semanas ela entregou muito cabelo claro também. E eu adorei ver ela de cabelo escuro. Essa é a Denali que o mundo conhece. Eu adorei que ela colocou uma coisa numa perna só e não nas duas, e vai meio que virando um rabo. As asas são douradas, a maquiagem está perfeita, o penteado também. Grande noite para Denali. Ai, meu Deus, a merda de ter um host libriano é isso, né? Bicha diplomática, ela tá falando que a Denali tá maravilhosa hoje. Ela diz que tá trazendo um alebrije, né? Você sabe que é uma criatura mitológica mexicana, super colorida, com uma mistura de vários animais, parte de um sonho, de um mundo onírico. E ela tá vendendo aqui um alebrije Exu, né? Preto e vermelho, horroroso. A gente vê o desenho do papel recortado, tá extremamente artesanal, parece arranjo de festa infantil dos anos 80, 90. Não gostei do look, essa coisa numa perna só menos ainda. Tudo bem que compôs, brincou com o dourado que tem ali no tal do alebrije, que parece uma assombração nas costas dela. Mas não tem um alebrije aqui, desculpa, tá? A pomba de encruzilhada morta. Mas ninguém pode falar que ela não faz Celine Dion melhor do que ninguém. Não sei se eu entendi o que você falou, mas ninguém vai poder falar que alguém faz uma Celine Dion cachorra ou uma cachorra Celine Dion melhor do que ela. Acho que é isso que você quis dizer. É verdade, a melhor Celine é Larissa Brandon, como todo mundo sabe. E vamos pra próxima, que é Daya Betty. Ela vem aí com uma coisa meio Paco Rabanne, meio demônio da floresta, meio dourado. Eu amei esse sapato, super fashionista, amei o recorte do vestido, amei as ombreiras, amei esse corte de cabelo, essa franja reta. É uma coisa meio criatura encantada, igual a Dan, da temporada 16, mas extremamente fashionista, né? E ela tem altura, ela sabe entregar essa pose de modelo, ela desfila muito bem. Pra mim, me serviu até Beth Lago, é isso, Beth Lago. Amei Daya Betty nesse desfile. Nossa, então essa noite é Daya Betty Lago, maravilhosa. Então, olha que babado, é um look feito de material reciclado. Ela diz que isso são colheres, né? Se bem que eu não conheço essas colheres de papel. Você conhece colher de papel? Pra mim é plástico. Eu conheço de plástico, mas agora para salvar os oceanos, né, e as vidas marinhas, as pessoas estão fazendo tudo que é tipo de talher de papel. Ai, meu Deus. Gente, agora ele me jogou lá no canudo, eu não vou poder entrar nesse assunto agora. Eu vou voltar pro look da gata. Olha, ela zerou a noite, zerou minha vida. Olha que incrível isso que ela fez com essas colheres. Que por mais que você entende que são colheres, você consegue reconhecer o elemento. Quando você olha de longe, é um look tão bem executado, ela misturou essas cores, o dourado, tons mais claros, mais escuros, ficou um design tão bacana. É um look tão completo, tem uma cabeça, tem uma ombreira, tem um sapato encapado do mesmo material, um vestido com um design diferente. Ela tá incrível. Você imagina que você viria isso numa passarela, sabe? Tipo, tá extremamente fashionista, extremamente criativo e nem parece uma boneca de papel. Então, tipo assim, zerou a noite. As outras que passaram aqui até agora, faz uma pilha aí com esses vestidos e taca em fogo, porque começou agora a passarela. Parece até que ela canalizou todo o ódio que ela tava com a distribuição de pontos e deu tudo de si. Gente, Daya Betty é muito persistente. Até a mãe dela, Crystal Method, já ia falar, ai, tô cansada, desisto, seja o que Deus quiser. E Daya Betty lá, martelando. Exatamente, essa passarela aqui mostra que ela tava brigando por consistência lá atrás, porque ela sabe o que ela vai entregar na passarela, né?
Então, assim, nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu pra ela. Por mais que a gente não banca as brigas dela lá atrás, essa passarela, Mona, o que é isso? Para, capacidade de fazer um look desse com lixo. Você pode fazer, tipo, você pode ir pra qualquer lugar do mundo com isso. Tá maravilhosa. Maravilhosa. É uma drag completíssima. Acho que a Berry também conseguiu aproveitar muito bem esse All Star pra mostrar essa evolução. Assim como Irene e tantas outras. Porque agora a gente vai de uma Beth pra outra. Vem aí Acid Betty. E ela vem com um look todo escultural. Um papel que eu não sei como ela conseguiu curvar daquele jeito, naquela cintura, bem afastada do corpo. Gostei muito da combinação de cores, um branco predominante com rosa, roxo e tons de violeta. Gostei muito do cabelo, todo feito de tiras de papel, pra cima, dando um ar bem ilusório, bem surrealista, cara da Acid Betty. Também amei esse look, achei que foi uma noite maravilhosa pra ela. E a gente que tá com saudade de Acid Betty fica sempre feliz quando vê ela servindo assim, né? Adorei quando ela vira de costas e mostra que tá em chamas, né? Porque tem que queimar a elite, essa gente rica que não quer pagar imposto. Tem que queimar mesmo. Ai, desculpa. A produção mandou eu parar. Me lembrou do Congresso votando contra o aumento do IOF. Gente, esse look tá incrível, tá incrível. Quando ela vira e tem essa mensagem atrás, melhor ainda. Mas ela vai levar uma bordoada de Michelle Visage, que não aguenta mais ver Maria Antonieta. Eu acho que foi na 17, que temporada que foi que a Michelle decretou ódio mortal a Maria Antonieta? Não lembro. Eu acho que foi na 17. Aí a gente pensou que não ia ver mais, mas esses aí já estavam gravados. Ela também decretou ódio mortal contra aqueles espetos gigantes na roupa. Então são os últimos espetos que estão aparecendo nessa temporada aqui. Gente, Verde, Spike e Maria Antonieta. Quer matar a Michelle Visage? Faz uma Maria Antonieta só de Spike e Verde. E vai lá. Monta ela assim. Pra ela se ver no espelho até ela aceitar. Drag Me As a Queen com a Michelle Visage. No final você mostra ela no espelho, ela tá toda de Spike e Maria Antonieta Verde. Ela morre de infarto ali, vai ser a melhor gravação. Eu apoio essa ideia. Mas deixa eu falar, a Acid tá incrível, esse look, a gente percebe que é papel, a peruca é papel, tem umas aplicações de flores, de papel. Então o look tá completo, a mensagem maravilhosa, acho que é o primeiro look com uma mensagem política aqui na passarela. Acho que em todas as gatas desta temporada a gente não viu muita política, né? E a gente tá vendo aqui agora uma mensagem, então foi bacana de ver. E como a Acid evoluiu, né? Muito bacana ver a Acid plena, feliz, fazendo a arte dela do jeito dela, sem ser poluída pelas outras, pelo estilo das outras. Única. Realmente, quem gosta da Acid Betty só consegue encontrar isso nela. E eu acho a Acid Betty a cara de Nova York, mais do que qualquer outra das queens nova-iorquinas, sabia? Ai, me joga pro universo Club Kids na hora, sabe? É isso que eu respeito e valorizo. E celebro. Vamos encerrar esse desfile com Cynthia Lee Fontaine. E eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a Coco pensou que a essa altura já estaria eliminada. E ela passou numa papelaria, em algum lugar que vende algumas decorações. Comprou uns globos aí, geométrico, de origami. Pendurou em volta da cintura. E uma tira verde também, fazendo um laço em volta do corpo. Mas, o cabelo está belíssimo, a maquiagem está impecável. Mona, o que aconteceu com a Cuco que ela achou que ela podia levar isso pro Drag Race, pro All Stars, pra um torneio, e que ela ia subir na passarela com isso e todo mundo ia falar, ok, eu entendo, é a remissão do seu câncer de fígado, você tá comemorando a saúde, a vitória. Então o que ela fez aqui, né? Ela tacou, diz que o verde é a cor da saúde, né? Acho que deve ser mundialmente. E ela aproveitou e trouxe essa história aí, tá comemorando com esse vestido, mas não dá pra entender. Se ela ainda usasse esses globos desmanchados, fazendo uma saia,
numa outra forma, sabe? Numa outra configuração. Mas não dá pra entender nem que isso é um look. Acho que ela ficou tão feliz ali, que as gatas deram pontos pra ela, que ela subiu na passarela feliz e bonita, mesmo usando isso. Eu não consigo, não sei, não consigo falar mais nada. Tá bonita de rosto. Deixa ela. Deixa A drag é a bichinha. mensagem. Ela traz a mensagem, então missão cumprida. Até porque essa noite ela ainda vai viver muitas surpresas, né, Mona? Mesmo vestindo isso. Impressionante. Cuco, maravilhosa. Maravilhosa. Somos todos Coco, da linha do México pra baixo. E aí tem um feedback dos jurados. Eu já comentei algumas coisinhas aí sobre o que falaram, mas eu gostei que falaram da evolução da Acid Berry. Realmente a gente vê a evolução da temporada dela pra esse All Stars. E a gente parte desse pressuposto, né? O programa é pra isso. E essa coisa de ser contra a Maria Antonieta e já jogar pra cima da Ginger, que eu achei muito estranho. Mais alguma coisa chamou a atenção nesses feedback? Não, eu acho que é a segunda semana, né, que a Acid recebe um feedback bom dos jurados, que é uma validação que eu acho que ela não tinha sentido ainda. Então ela sai feliz da passarela, se sente validada. Eu acho que isso é importante, porque a gente também gosta dela e quer ver, mesmo que ela não ganhe nenhum desafio, quer ver o drag dela validado, né? Então ela sai feliz da passarela, apesar de tudo. A Ginger tem que explicar ali a Maria Antonieta dela, que não é a Maria Antonieta, ela que escolheu os textos, tenta jogar pra literatura, tocar ali no coração do jurado para defender o look, mas a Michelle bateu o martelo, não quer mais saber de Maria Antonieta, e é isso. É verdade, teve aquela crítica, né, pra Acid Berry, que era dominatrix e foi submissa em algum momento da atuação. E que mais, gente? A Day é muito elogiada com a Poodle. A Day é muito elogiada na atuação ali com a Poodle também, gostaram muito dela. Você também gostou, então concorda com o júri. Pois é, gostaram muito do look da Denali no desfile. Tinha gente achando que Denali tinha chances ali de dublar pela Vitória no Untucked depois, né? Sim, inclusive a própria Denali, né, que você tá falando. A gente que você tá falando é a Denali mesmo, né? Toda semana ela fala isso. Toda semana ela deveria ter ganho. A Denali, ela tem uma autoconfiança inabalável. Ou ela fala assim, eu sei que eu sou muito boa nisso, eu sempre fui muito boa nisso. Ou ela fala, eu não sabia que eu era boa nisso, até eu fazer isso no desafio no programa e constatar que sim, eu sou muito boa nisso também. Boa em tudo. Perfeita. Boa zona, boa zona. Mas vamos trazer as queens de volta pro palco e descobrir aí quem que vai dublar pela Vitória. Gente, todas trocaram de roupa dessa vez. Esse era um grupo que tinha o hábito de fazer esse fenômeno raro de não trocar de roupa no final. Mas ali parece que, por ser de papel também, né? Todas elas preferiram trocar de roupa e estão belíssimas do mesmo jeito. E a Mama Ru dá o veredicto. Quem vai dublar é Ginger Mindy e Daya Berry, as melhores da semana. Gente, fiquei tão feliz pela Ginger Mindy, 3 semanas seguidas entre as melhores. Meu Deus do céu, isso que é talento. Isso que é sorte, né? Como ela tem sorte. Eu fiquei passada. Mas não sei se você ouviu falar que esse programa foi feito pra ela ganhar. Você ouviu esse boato? Estão falando aí. As pessoas falam isso, mas se esquecem, né? Que vem aí episódio com atuação, vem aí episódio com Snatch Game, e Mama Ru não é nem louca de abrir mão de uma drag do parâmetro de Ginger Mindy, gente. Vamos aí ao lip sync, a música Mama Used to Say, do Junior. Eu achei essa música incrível, eu achei essa voz bem andrógena, assim como esse nome. E, gente, dessa vez eu tenho que reconhecer que a nossa... Como que eu falei? A Beth Lago? Daí a Beth Lago?
A Daya Beth Lago. A nossa Beth Lago, ela arrasou, né? Ela veio com tudo, ela meteu dança, ela tinha presença de palco. Mas diferente do que aconteceu semana passada, ela não começou lá no talo e não tinha mais pra onde ir porque tava super animado. Ela foi aos poucos, ela foi entrando na música, ela foi mostrando que conhece o lip sync, ela fez poses maravilhosas. E Ginger Mint também. Gostei muito do jeito que Ginger Mint voltou e gosto muito do jeitinho que Ginger Mint apresenta a música, cheia de poses e trejeitos e expressões faciais. Mas Daya Berry, gente, ela dominou esse palco. Ela dançou muito, ela foi muito sensual, ela ocupava todos os espaços, o fundo do palco, as pontas do palco, se jogava no chão, ela realmente brilhou. Aí a gente vê o tamanho da persistência que Daya Berry tem. Ela se divertiu junto com a música, a gente conseguiu sentir a música com ela. E a Ginger Mint foi bem divertida também. Ela fez uma linha quase ofegante, às vezes até querendo que a Daya ganhasse, porque ela já sabia que o mundo fora do programa é muito injusto com as vencedoras e ela venceu demais. E Daya Berry arrasa no final, acaba em grande estilo. Todo mundo aplaude. Gente, isso sim é um lip sync pela vitória. E a Mama Ru dá a vitória pra Daya Berry. Merecidíssimo. Nas palavras do nosso host, o mundo aqui fora é muito duro com os vitoriosos. Então a Ginger pensou, eu vou dar a vitória pra Daya essa noite, porque eu não quero que as pessoas sejam cruéis comigo lá fora. Maravilhoso, muito bem traduzido, muito bem definido, né? Leu muito bem a cena, a situação. Nossa, perfeito, perfeito, exatamente. A gente vai pra competição para não ganhar, porque o mundo é muito cruel com os vencedores. Gente, vamos falar desse lip sync. A gente viu aqui, né, como que é? A Daya, Beth, Lago, Supla, Xuxa, Ana Maria Braga. Tudo num personagem só, maravilhosa. Uma Xuxa gay, né, uma Beth Lago trans. Amei Sayonara. Tudo. Incrível, incrível. Uma viagem aos anos 70. A época de ouro da disco. Achei tão, sei lá, underground. Mas ela chamou atenção pra ela, manteve a atenção. E quando você estava falando que diferente da semana passada, é diferente do que aconteceu semana passada com o Denali, porque Daya não dublou semana passada. Então aqui ela começou num ritmo bacana que ela conseguiu manter e era coerente com o ritmo da música. Chamou a atenção da Mama Ru, a gente vê que Mama Ru estava hipnotizada olhando para ela. Ginger fazendo aquele teatro que ela sempre faz e ganha todos os lip syncs com aquilo, mas essa noite não foi o suficiente. Então é possível sim ganhar da lip sync assassin, a mais perfeita do mundo, a Ginger Mind. Basta você se dedicar um pouco, sentir a música e se entregar. E foi o que a Daya fez, maravilhosa, parabéns pra ela. Nem que seja pela força do ódio, ela ganhou essa noite, porque ela ficou discutindo com a Alyssa Hunter os bastidores desse episódio inteiro sobre consistência. Então ela foi lá e entregou tudo, que ela não ia poder depender de ponto de ninguém essa noite. E você aí, tá esperando o quê? Canaliza todo esse ódio a seu favor, viado! É isso aí, usa o ódio a seu favor, é sua força. O ódio é a sua força, não mata a sua inimiga. Vença um lip sync dela. Funde uma house. Olha, o ballroom tá tão na moda no Brasil. Abra uma casa de ballroom. Use seu ódio pra isso. É isso, os alicerces já estão todos aí. É só montar a house. E no final o placar fica 8 pontos pra Ginger Mint, 6 pontos pra Daya Berry, 4 pontos pra Coco, 3 pontos pra Denali e 1-1 empatado Acid com a Alyssa. Elas vão ser chamadas para distribuição final de pontos, gente. Aí meu coração já não tava mais aguentando. E agora não dá pra usar tática, né? Esperar outra falar em quem vota pra depois votar. Nessa última votação é feito na plaquinha ali que elas escrevem com batom. Então não dá pra prever o voto da outra e colaborar pra alguém chegar na final através de combinação agora, né?
Porque elas nem conversaram, né? Não teve nenhum take delas conversando ali atrás, tentando concentrar voto em alguém pra ajudar alguém a chegar. Então agora vai ser aqui pela força do amor, da dor, do ódio, do que for. Vamos ver o que vai acontecer nessas plaquinhas. É verdade, não dá pra trocar pontos, mas dá pra fazer ali alguns cálculos rápidos, a maioria dá errado, e fazer um pouco de telepatia, né? Meio que já dá a entender ali pra uma pessoa que você quer trocar ponto com ela. Enfim, gente. Mas a Crê, elas não imaginaram esse quadro lá no Untucked, viu? Elas imaginaram ali alguns quadros possíveis, conversaram sobre troca de pontos, fizeram uma matemática na cabeça delas, mas me parece que lá nos bastidores elas não imaginavam que essas duas seriam o top da semana. Elas estavam incluindo outra ali no top. Acho que a Acid, não a Daya, entendeu? Então elas não imaginaram esse quadro. Eu acho que agora, nesse momento da votação, elas não conseguem imaginar muito aqui não, porque elas não planejaram isso aqui não. É verdade, foi tudo muito imprevisto. E nessa distribuição final de pontos a gente vê isso. Lembrando que é tudo escrito ali com batom no espelhinho de mão, então realmente não dá. Elas já deixam os nomes escritos e seja o que Deus quiser. Cuco passa pra Alyssa Hunter, Denali passa pra Acid. Uma estratégia, hein? Pra não dizer aí que é coisa de Mistress. A Alyssa passa pra Denali com sabor de arrependimento. E a Acid decide marcando Cuco, que fica com 5 pontos. Aí Denali com 4 e a Alyssa com Acid empatado no 2-2. Gente, incrível! Aqui a gente vai para a última parte do banco ou desbanca. A Alyssa, ela parece que ficou muito chocada quando a Cuco deu o ponto para ela. E aí ela meio que pediu desculpas pra apresentar que o ponto dela estava dado pra Denali. Você banca ou desbanca? A atitude da Alyssa, ai, me perdeu aqui nessa troca agora. Me perdeu, não entendi como é que é o babado. Explica isso de novo. A Cuco passou pra Alyssa, porque são irmãs latinas, e a Alyssa ficou muito emocionada, mas a Alyssa já tinha escrito Denali. Então antes dela apresentar o voto dela, ela pede desculpa pra Cuco. E a Cuco sempre muito indulgente, né, falando que não se ofende com essas coisas, que tá tudo bem, que é coisa do jogo mesmo. Mal sabia a Cuco que a Acid Berry ia garantir um ponto extra que ela precisava, e ela ia conseguir entrar mesmo assim, gente. Entrou. Então, num banco não, porque aqui então a Alyssa tá provando que tá saindo do programa com mais pedidos de desculpa do que de agradecimento, né? Porque ela começou o episódio se desculpando com a Ginger por não acreditar que ela merecia ter ganhado, acabou sendo a dupla da Ginger e acabou se derrubando sozinha, né? Porque aí você tem que interpretar com a Ginger. Você acabou de duvidar do talento da gata e tem que interpretar na mesma cena que ela te come, você some na cena. Aí agora no final você ganha um ponto da Cuco, porque tem uma aliança latina com ela, mas não passa o ponto pra ela e pede desculpa antes de mostrar que seu ponto é da Denali. Então ela tá, tipo, o jogo da kamikaze, né? Claro que ela não ia dar pra Daya, que tava cobrando dela o tempo todo, mas não dar pra Cuco eu não entendo, né? Mas a Cuco também não tem ressentimento, né? Então acho que vale a pena ter a decência da Cuco e da Acid, sabia? Mas eu não sei, essa amizade de laços fortalecidos entre a Alyssa e Denali não foi uma coisa que deu pra ver no programa, foi uma surpresa quando ela apresentou ali, assim como foi uma surpresa quando a Denali passou pra Acid, talvez esperando que fosse retribuída aí pra sair na frente, porque também achei que Denali ela tem outras amizades lá dentro, outras latinas como ela, e ela preferiu passar pra Acid porque ela pensou que na pontuação, dando pra uma pessoa que tinha menos ponto, ela teria uma vantagem maior. Eu tô de olho, Denali. Eu tô anotando tudo no meu caderninho. A Denali eu acho que é a que sai mais frustrada desse grupo, né? Porque ela é a que tinha mais vontade de vencer, a que mais achava que merecia todos os episódios e acho que não venceu nenhum, né? Venceu o anterior, mas não ganhou o lip sync, então acho que toda a estratégia dela, mesmo essa última de dar um ponto perdido pra alguém,
pra ninguém disputar com ela, não valeu a pena, né? Porque ela acabou ficando de fora, com um ponto a menos do que a Cuco, que ganhou pontos por amizade, carinho e respeito. Simplesmente por isso. Gente, vamos combinar que é incrível, né? Também bem fora do esperado pra quem tá acompanhando o programa. Ginger Mint, sim, mas entrar com Daya e Cynthia Lee Fontaine foi uma surpresa, no mínimo, interessante. Todo mundo esperava Denali na final desse grupo, né? Eu acho que o que a gente pode notar aqui, comparando com o grupo anterior, são as táticas, né? A forma de encarar o jogo. Se você vai usar de artifícios um pouco duvidosos, né? Para atingir um objetivo ou não. Se você vai usar suas irmãs de jogo ali como peças de xadrez, ou se você vai pisar nelas para conseguir o que você quer, ou se vai fazer uma irmandade independente do jogo, e se ganhar vai ser porque é uma All Stars e porque merece, né? A gente viu aqui nesse grupo a Ginger falar logo no primeiro dia que a aliança não era maior do que o potencial delas, porque afinal de contas elas eram All Star, né? E a entrega era muito mais importante do que qualquer aliança. Então acho que a aliança é o que menos importou aqui nesse grupo, sabia? Acho que a aliança mais forte desse grupo foi Daya e Ginger desde o primeiro episódio, que eu notei que elas tiveram conversas no espelho, no workroom, na hora de se montar, em todos os episódios, porque elas tinham uma aliança silenciosa de vitoriosas que elas queriam manter desde o começo, e isso elas conseguiram, chegaram na final e estão no próximo grupo. Então, parabéns para as duas que fizeram uma aliança sem construir maldade contra as outras ou perturbar a vida das outras para ganharem pontos. Foi bem diferente, né? Uma turma da outra aí nessa primeira fase dividida em 3. E Denali ainda pode voltar na loteria selvagem, né? Ainda existe uma chance. Quem mais merecia essa chance? Carrie Colby? Nicole Paige Brooks? A Acid quer que a Denali volte. Olha como a Acid é amorosa, né? Porque ela deu ponto aqui querendo... Deu ponto chorando, né? Ela venceu um câncer, eu quero a minha irmã Cuco, minha irmã de temporada na próxima fase. Aí termina o programa, ela tá lá nos bastidores falando, eu quero que a Denali ganhe a chance de ir pra dublagem final pelo ponto que eu não dei pra ela, ela merece. Então assim, ela não tá nem pensando nela, tá pensando nas outras, que incrível. Não esperava isso da Acid não, viu? A gente achava que ela era uma bicha má, que ela ia arrumar confusão, que ela ia brigar. Ela tava super amorosa, super da irmandade, tava torcendo pra todo mundo. Ah, eu adorei que a Acid se comprometeu a fazer as roupas da Cynthia Lee Fontaine. Ainda mais depois dessas críticas todas dos jurados. E adorei o resultado final, gente. Foi incrível. Eu acho que ainda vai ter muita coisa boa pela frente. E também adorei o review que a Acid fez quando ela descobriu dessa coisa aí que pode voltar na loteria, pro SmackDown. Ela tirou o casaco e mostrou um outro vestido ali por baixo. Ela tava com um look tão incrível, parecia gerada por IA. Pena que não pôde usar, né? Não dublou. Mas amei que ela falou que vai fazer os looks da Cuco pra próxima rodada, o próximo round do torneio. Então é coisa da irmandade, né? Eu quero, ela venceu um câncer, ela merece estar aqui, mais do que todo mundo. Vou lutar por ela e vou ajudar ela. Muito bacana isso. Parabéns pra Acid, sabia? Tá vendo? Nem sempre precisa ganhar desafios ou ser eleita para participar da próxima fase do jogo. Às vezes você entra aí, tem uma boa performance, ou é uma bicha camarada, faz boas amizades, tem uma boa relação, passa uma boa mensagem, como você diz, né? Que drag é a mensagem. E sai daí com uma imagem super bacana. Eu tô super satisfeito com a imagem que a Acid tá saindo aqui desse grupo. Pois é, e a Acid já acompanhava a Cynthia Lee Fontaine desde muito tempo, lá dos primórdios das temporadas que elas participaram. Então foi tudo muito bonito, muito emocionante. Gente, no começo já dava vontade de chorar, todo mundo dando um ponto pra Cynthia. E aí esse final já deu vontade de chorar também. Mas semana que vem, será que vai ser fogo no puteiro? Vem aí o Snatch Game. Ai, meu Deus, será que semana que vem eu vou chorar de verdade? Porque esse episódio foi todo emotivo, né? Todo emocional. Mas já vi aí imagens do próximo episódio, já vi as cabeças de Ozempic ali, as pesadas do grupo 2, já fiquei preocupada.
Já apareceu a outra lá, né? A Jamanta do Mal. Toda imperativa, toda mandando, toda se achando, ocupando o espaço. Já vem aí novas táticas, novas energias. Então o jogo vai começar a pegar fogo semana que vem. Eu espero que essas gatas desse grupo aqui cheguem espertas para poder duelar com as próximas, porque as próximas já estão com a maldade, com o sangue nos olhos, né? Como você diz. Com sangue nos olhos. E você sabe que a Ginger Mindy não cansa de vencer? Ela acabou de gravar a voz para um personagem drag do Zootopia. Lá pro parque da Disney, que tem os bonecos robóticos cantando. E ela fez a voz, dando um gogó, entregando toda a drag que ela tem, se tornando assim uma princesa da Disney. É a Disney Mindy. O quanto você tem que ser boa de interpretação para ser chamada para um trabalho desse, né? Enquanto tá aí meio mundo tentando desvalorizar as vitórias da Ginger nesse grupo, nos últimos episódios que a gente assistiu, ela tá aqui fora fechando contratos milionários com a Disney. Poxa, se você tá na pior, né? Então, parabéns pra Ginger, Mona. Que bom que o trabalho dela está rendendo frutos. É isso que importa, né? Cachê no bolso dela. Enquanto as outras falam, ela tá ganhando o dinheiro dela e colocando o nome dela na história. Maravilhosa. E o que mais que eu tenho de maravilhoso aqui? King of Drags. Gente, estreou no canal Heavy, não sei se eu tô falando o nome certo, King of Drags, a primeira competição televisionada de drag kings. E o que é drag king? Mulheres que se vestem com arquétipos masculinos. Gente, eu fiquei impressionado, nem sabia que tinha tanta variedade assim. Foi uma dick mania, era dick pra lá, dick pra cá, big dick pra lá, D pra cá. E eu gostei de todos os participantes. Tuna Melt maravilhosa, Pressure K, King Perka, King Molasses, Rainbow Frog, Dick Von Dyke maravilhoso, Charles Gallin King, Buck Wide, Big D e Alexander the Great. Gente, amei, ele tem uma linha meio glam rock, meio Fred Mercury. E eles tiveram que fazer aí um desafio de boy band. Foi super divertido. Divertido também é o cenário. Uma coisa meio man cave, frascos de azeitona, divertidíssimo. E divertido também o apresentador, Murray Hill. Gente, incrível, drag king, autoridade. Teve também participação do Tenderoni, outro drag king maravilhoso. E até de Sasha Velour. Não foi uma surpresa boa? Gente, a gente estava esperando a estreia desse programa, passamos aqui a data de lançamento, erramos a data, a gente estava esperando aí o mês passado, não sei se a gente que errou a data, mas finalmente estreou, estamos surpresas, tô mais chocada ainda com a repercussão negativa do público, com a receptividade horrível que o programa teve aí por parte das gays. Pelo que eu ouvi dizer, porque eu também não vi esses comentários negativos, mas eu acho que é como você disse hoje aí nas redes, né? Se você tem uma queixa a fazer, que esse programa tá chegando aí com atraso de uns 10 anos, porque a gente merecia conhecer essa arte já há muito tempo. Essa arte existe, mas não tem a visibilidade que a arte drag queen tem, né? Então, que bom que elas estão conseguindo aí uma vitrine. A gente vê o Murray, o apresentador. Murray. E ele estava muito feliz, né, emocionado, porque ele fala que é um projeto que ele tem já há muitos anos, né, 10 anos que ele tem esse projeto, que ele finalmente está colocando em prática. Então, assim, a gente está olhando aqui, procurando defeitos ou querendo comparar com o Drag Race, que está aí na sua 18ª temporada e pelo mundo todo, e não enxergando, né, que é uma realidade que precisava de ter esse espaço que está começando agora, e que a gente tem que tentar ser um pouco mais generoso, um pouco mais paciente e dar a visibilidade que estas mulheres, estes drag kings fazem, estes homens trans, eu não sei nem especificar quem são as pessoas por detrás desses personagens, porque tem tantas variações, assim como no mundo drag, né? Tem ali os gays cis, tem as mulheres trans. Então a gente vai ter que trazer aqui um drag king para ensinar a gente
pra gente tratar com o devido respeito esse universo. Mas eu achei incrível, maravilhosa a iniciativa, o trabalho deles. É como você falou, tantas formas de se performar um homem, nem a gente que nasceu homem conseguiria entender essa complexidade e esse universo tão vasto, né? Às vezes caricato também, mas vasto. Gente, até os traços do rosto, né? Tem que ser muito boa observadora para conseguir fazer aquelas linhas que dão os traços masculinos no maxilar e tudo mais. E eu amei os convidados especiais, Leisha Clarendon, Paul Feig, belíssimos. Adorei todos os participantes. O que eu mais gostei aqui foi o Big D, incrível. Também sofreu etarismo, né? Porque já está aí no 5º andar, com 50 anos, foi escolhido por último, já começou aí todos os dramas que a gente adora ver pela televisão. Muita gente reclamou que a boy band só tinha uns coletinhos e uns bonezinhos. Ai, gente, era só pra identificar, elas não desmontaram, então tava valendo mais o visual que cada uma chegou ali. Achei que foi tudo muito que bem. Quem ganhou aí foi... Ai, meu Deus. King Molasses. Maravilhoso. Mas também... Nossa, olha, Pressure K. Tanta gente boa. É por isso que eu fico toda confusa. E quem teve que dublar... Não era nem dublar, era um breakdance. Foi Hanlon Blue Frog com Tuna Melt. Incríveis artistas icônicos. Tuna Melt infelizmente foi eliminada, mas eu gostei que ela saiu falando da Palestina. A gente não costuma ver muito isso, né? Mulher de Deus. Mulher. Eu chorei. Você não viu, né? Porque eu escondo meu rostinho pra você não achar que eu sou emotiva. Mas eu chorei nesse episódio umas 2 ou 3 vezes. Quando o Mon Ray falou que era um sonho dele, que ele estava realizando, eu fiquei super emocionado. Quando eles falaram que o prêmio é 10 mil reais e tinha algumas ali, uns drag kings falando, eu vou comprar ovo, eu vou comer carne, eu vou poder pagar minha conta de luz atrasada. Eu fiquei tão emocionado de ver que eles estavam felizes com um prêmio de 10 mil no final do concurso todo. E cada noite, cada desafio, quem ganha o desafio leva $150. Gente, a RuPaul dá $10 mil para quem ganha o desafio da noite. E este é o prêmio total do concurso, no final do concurso de 10 drag kings. Ainda assim, eles estavam emocionados de estarem participando, terem essa vitrine. E aí me chega no final, o eliminado fala da Palestina. Quanto tempo a gente tá esperando alguém nessas plataformas de programas de drag que a gente assiste que falem alguma coisa sobre a Palestina, alguma coisa sobre o que tá acontecendo no mundo. E assim, foi gravado ano passado? Tá, mas já estava havendo um genocídio e me aparece esse drag king e fala da Palestina. Tipo, como não se emocionar? E aproveitar que a gente tá falando de pessoas engajadas que falam da Palestina. Nos últimos tempos, eu só tenho visto a Priscila da Itália, né? A host do Drag Race da Itália, fazendo campanha aí pró-Palestina, contra animais de circo, enfim, sempre engajada com ações sociais e com coisas que realmente importam. Então, como não ficar emocionado, gente? Sabe? Não trocaram de roupa, tá? Vamos esperar o próximo episódio, a primeira temporada. Calma, paciência. Mais importante, a vida das pessoas da Palestina. Ai, mal posso esperar pelo próximo episódio. Imperdível, gente. Vão lá, assistam King of Drag, que a gente vai acompanhar aqui no Tudo Drag, porque Drag King também é drag. E realmente, o prêmio é $10 mil, 1 ano de cosmético e maquiagem, um terno, uma roupa feita aí sob medida, agenciamento, uma participação aí num evento, que é o Emerald City Kings Balls, que acho que é um evento aí, um encontro de drag kings. Já tô super curiosa, tô obcecada, quero saber mais. Vou trazer um drag king aqui e vou aprender a conjugar os pronomes certos, eu juro. Também ganha uma coroa e um cetro, mas eu acho que o que elas querem mesmo é o título, né? Assim como as primeiras participantes do Drag Race, o mais importante ali é ter o título, a visibilidade, saber que tem uma chance de trabalhar só com isso, que é a paixão da vida delas. Incrível, incrível. Outra coisa que eu achei bacana também, que foi no momento da eliminação,
A pessoa que é eliminada fica no centro do palco, ela se ajoelha, todos os outros competidores ficam em volta, fazem um círculo em volta da pessoa, e a host vem com uma espada e batiza a pessoa, né? Eu te batizo um King of Drag. Então, assim, pra pessoa também é um momento especial, porque finalmente ela tá podendo participar de uma comunidade, que tá finalmente tendo uma vitrine. Imagina, é como se fosse o primeiro Drag Race, sabe? Então, é um reconhecimento da arte delas, é uma arte. Se drag queen é uma arte política, essa arte aqui é mais política ainda, que são mulheres performando homens, questionando o papel da masculinidade na sociedade. Então, assim, a gente vai estudar, vai trazer pessoas aptas, entendidas do assunto para falar sobre isso, mas aqui uma arte que se inicia para as nossas, né, aos nossos olhos e que com certeza a gente vai acompanhar porque elas merecem, elas são tão artistas quanto qualquer drag queen aí, sabe? Ou até mais. E digo mais, tem Drag King na drag da semana. Ai meu Deus, quem vai ser? Quem vai ser? É claro que se só tivesse o Global All Stars 10, eu daria a drag da semana pra Acid Berry, porque ela realmente me impressionou, até nas suas decisões, além da drag, nos seus argumentos. Mas aqui, pra celebrar o King of Drags, drag da semana vai ser Alexander the Great. Gente, eu amei esse personagem. Porque é um homem, mas é um homem meio afeminado. E ele é bulgento, e ele tem os seus trejeitos. Ele vem do Texas. Estou apaixonado. Achei até que ia ganhar, mas não ganhou ainda. Ainda não. Alexander the Great, parabéns, drag da semana. Gente, ela gamou nos Drag King mesmo, já deu até o drag da semana para um Drag King. Sabe qual que mais me chamou a atenção? Aquele do terno azul. Mona, eu nunca pensei que eu ia ficar excitada vendo um Drag King. Eu falei, gente, que homem gostoso que ele performa. O Dick Von Dyke? Exatamente, Dick Von Dyke. Aí durante o programa eu fui no Google jogar esse nome, vi que existia um Dick Von Dyke do cinema, não sei se é Von ou Van, o Dick que eu encontrei, um homem antigo, do cinema antigo, com toda uma família Van Dyke no cinema, então não entendi aí muito esse nome igual, mas eu fiquei olhando bem pra mala dele, como é importante, né? A gente sempre fala da drag queen, eu sempre falo da drag queen, que não tá com a xoxota bonita, ou que tá com chova aparecendo, e aqui no caso dos drag kings é a mesma coisa, né? Se não tiver com uma mala bonita, um buge ali, um bulto bem formado, bem bonitinho, a gente não engole, né? E nossa, eu engoli o dela, hein? Engoli. A louca, ó, dele. Dick Von Dyke, fortíssimo! Gente, incrível! Estou apaixonado. Elas desmontadas são incríveis, elas montadas são incríveis. Eles, tem gêneros fluidos, não binários, tem de tudo ali. Eu estou aprendendo demais com essa série. Se você pensa que conhece os dilemas morais que podem envolver a vida de uma pessoa queer, o Desbanca te convida a conhecer o projeto FAC. Fui um cretino? Fui uma cretina? Histórias e dilemas reais com cheiro de quarto, gosto de app e silêncio de culpa. Você vai sair aliviado por não ser a sua história. Conheça casos que vão te deixar com vergonha de comentar e muito mais vergonha ainda de não ouvir. Toda semana, um relato novo que vai te prender e te convidar a responder a fatídica pergunta do nosso personagem. Fui um cretino? Fui uma cretina? E atenção! Se você viu algum anúncio, nos avise, porque tá rolando um Sleeping Giants reverso aqui. Como que fala? Woke Tinies. Estamos com a equipe toda trabalhando 24 horas por dia, junto com os advogados, para tentar resolver isso o quanto antes. Amei. Eu tenho que dar minha drag da semana. Eu fiquei falando da mala do Bosque aí, do Drag King, e eu fiquei... eu pensei que você deu pra ele. Você não deu pro Dick Von Dyke? Eu daria, mas a drag da semana, que eu acho que eu vou dar pra outra pessoa, que me ocorreu agora. Eu já falei muito dela, mas eu vou falar só mais um pouquinho, que eu achei impressionante
que é a única old school que conseguiu passar para a próxima fase, né? E a gente tava rezando para uma old school passar, né? Para uma bicha mais velha. A gente achava que todas iam almejar isso, sabia dos obstáculos. Então, a minha drag da semana vai para Cúculi Fontaine, porque é um exemplo a mais de uma drag old school que ganha o público aqui fora, independente de ser perfeito ou não, assim como a Nicole Page Brooks, ganha o público pela empatia, pelo amor, pelo carisma, pela forma como trata as outras nos bastidores, que todo mundo acha, é legal ser cheideira, é legal ser igual a Mistress e não sei o quê, mas quem conquista mesmo, quem chega longe, são essas pessoas como a Cúculi Fontaine. Então, a minha drag da semana vai para ela, porque eu fiquei muito feliz de ver que alguém das que eu estava torcendo, da geração antiga, conseguiu ir para a próxima fase. Mais tempo de tela para ela, mais chance para mostrar o poder que tem uma drag da antiga geração. É verdade, muito válido. Lembrando que o elenco de Drag Race Brasil 2 foi muito elogiado por não ficar focando só nas mais novinhas que estavam começando agora e dar chance também para drags que eu não acho que elas são velhas. Gente, estão no terceiro andar, imagina. As pessoas estão obcecadas com essas coisas de idade e aparência e estão levando isso para um extremo que nunca existiu. Ai, pelo amor de Deus, né? O grito que a gente dá quando ouve falar o Drag Race Brasil 2 focou nas bichas mais velhas. A idade acima de 30. Acima de 30 são as idosas. As old schools, as aposentadas, né? As bichas da época do GLS. Com certeza. Ter 30 anos é uma sentença de morte na sociedade hoje em dia. Gente, pelo amor de Deus, como que vocês falam que o elenco do Drag Race Brasil 2 é um elenco de bicha velha? As bichas são tudo nova geração. As bichas não viu nem Cássia Eller viva. As bichas nasceram, a Cássia Eller já tava morta. Você entendeu? Essas bichas, elas viram nem Mato Grosso no cinema. Por favor, para, bicha velha. Elas nem bicha sabiam que o Cazuza gostava de umas substâncias diferentes. Elas nem sabiam que o Ney tinha outro namorado, que ninguém era de ninguém. Elas nem sabiam que ninguém era de ninguém. Elas nem sabiam que o Fred Mercury veio pro Rock in Rio e aí tudo aconteceu. Enfim, olha, é babado. As bicha velha, bicha old school é de 50 pra cima e ainda assim elas dão caldo. Claro que sim, 40 tô boa e também tô melhorada. Cuidado com essa boca pra não acabar queimada. E falando de boca, vamos falar de tudo talk? Ai, gente, tamo tão metida, tamo tão espilicute. Vem aí Lexi Love, da 17ª temporada, dia 2 de julho, quarta-feira, 8h30 da noite. E depois, Bruno Alcântara, ele mesmo do Pit Crew, vem aí dia 15 falar com a gente tudo sobre o programa novo que ele tá estreando na World of Wonder Present Plus. Tá bom pra você? Gente, internacional. Como que eu vou falar com a Alex se eu não falo inglês? Será que eu consigo aprender inglês até quarta-feira? Eu tenho 4 dias pra aprender inglês. Vou tentar. Lembra quando a Mamaru tava na Colômbia e as bichas falavam fosse bom que a Mamaru aprendesse a falar português e viesse aqui pro Brasil apresentar a final do Drag Race Brasil 1, né, no teatro em São Paulo. Elas sonham. Se a Telacur avisar, tenho certeza que a Mamaru vem. Se a Telacur mandar, ela vem, que é a Telacur que manda. Então, Lexi Love, quarta-feira, dia 2, a gravação no X, mas o podcast vai sair em breve aqui no nosso canal, no Spotify e em todas as plataformas. Todas as entrevistas são gravadas ao vivo, sabia? Muita gente não percebe isso quando vê o resultado final, mas vai ser a gravação ao vivo no dia 2, quarta-feira. E depois, com certeza, tudo bonitinho, mastigadinho, traduzidinho, só pra vocês. E não se preocupa, você não sabe inglês, você pode fazer gestos, mímicas, eu tenho certeza que a Alex entende. É verdade, eu vou ficar mandando coração, sorriso e joinha e aplausos daqui da plateia. E você que está ouvindo este podcast, tô tão feliz com a audiência do podcast, a gente tá crescendo, tá dando certo. Sabe quando você não sabe se tá dando certo? Agora a gente já sabe, a gente tá crescendo, Mona. Os resultados são verdadeiros, o público do futuro já está aqui no presente, aquelas, né? E você que tá ouvindo isso, você pensa onde elas gravam, de onde elas vieram.
a gente tá aqui no X. Então acha o canal do Desbanca no X, antigo Twitter. É aqui nesse chorume mesmo. A gente grava aqui. Se você passar por aqui, vai ouvir a gente gravando. Se não, é melhor nem entrar. Deixa que o editado sempre aparece aqui. Aqui no Twitter, das profundezas do bueiro mais tóxico da internet. Eu não entendo muito por que a gente começou a gravar aqui, mas se a gente tem que gastar uma plataforma, que seja de um milionário desses que não estão nem aí pra gente, melhor do que tentar alugar um estúdio, até porque eu não tenho dinheiro pra isso, gente. O Twitter é tão chorume que a gente usa codinome, não porque tá se escondendo de ninguém, mas é porque a gente grava no Twitter e ninguém usa o nome no Twitter. Então somos Pemba e acreditando, e assim seremos para sempre. Assim foi por muito tempo, né? E quero agradecer todo mundo que deixou comentário, curtida, avaliação, todo mundo que compartilhou. A gente tá sempre de olho, conferindo aí pelas notificações. Vocês que brilham. Dá tempo de eu falar das divas irreais? Lançaram um clipe. Fala que eu também tenho uma listinha de agradecimento. Gente, divas irreais já estão lançando os clipes do 4º álbum, Futebol. Saiu aí Pênaltis, saiu aí Tecnofeudalismo. Muitas dessas músicas são usadas aqui nas trilhas do podcast. Então conheça o trabalho das divas irreais no Instagram, no YouTube, no TikTok. Tudo muito divertido, muito despretensioso. Mas por que futebol? Você quer inserir as viadas no universo do esporte ou no vestiário? Não, é tudo por causa do algoritmo. Assim, eu não tenho antena. Mas um dia, depois de muitos anos, eu deixei a TV ligada. Na Rede Globo, eu posso falar, né? Foi na Rede Globo. E estava fazendo outros trabalhos no computador e tudo que eu ouvia era futebol, 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 futebol. Eu não sabia que essa palavra era repetida tantas vezes. E aí a gente decidiu fazer o álbum com esse nome e deu super certo. O engajamento vai lá em cima. Elas aparecem ali entre bola cheia, bola murcha, em pênaltis, em melhores jogadas, no meio entre os clipes das divas irreais, pra assombrar os héteros também, né? A gente tem que passar a mensagem pro lado de lá. Ah, eu gosto da mensagem subliminar, gosto das analogias, gosto da filosofia escondida por detrás de frases tão simples. Às vezes a gente volta, ouve de novo. O que elas falaram? Mas o quê? O que é isso? E aí a gente vai entendendo. Mas é assim, né? A gente tem que colocar o cérebro pra funcionar. Mesmo nas coisas mais banais. Gostou da minha pipoca? E agora eu vou estourar. Mais agradecimentos? Temos? Eu tenho uma listinha, posso? Deixa eu pegar minha fichinha aqui com a produção, ó. Gente, é uma carta de rolo. Que lindo. Uma carta de rolo. É uma carta de rolo. Traz aqui, Jaime. O Jaime voltou. A louca, né? Quanto tempo não falo esse nome, gente? Vou ter que pagar os direitos trabalhistas do homem agora. Ó, mandar um beijo pros ouvintes do futuro que já estão presentes aqui no tempo real. O Gil Adins, que interagiu com a gente nas plataformas de áudio. O Guile, o Arturo e a Clara do Enema de Café, que eu gosto de mandar um beijo pra eles toda semana. O @podcastlovers, que sempre interage com a gente também nas plataformas, mandou uma mensagem super fofa essa semana, elogiando o nosso trabalho, disse que adora a voz do Acreditando e perguntou por que a Caben sumiu. E também mandar um beijo pra Raquel Morelli 3, da Militância, lá no Chique Choque. E o Jackson Nunes, fã da Penélope Jean, que também é lá do Chique Choque. São esses os agradecimentos dessa semana. E todo mundo que tá ouvindo esse podcast, claro. Ah, que lindo! Sinceros agradecimentos para todos vocês. Eu lembrei do Rumvá. Ele me mandou uma mensagem também para falar sobre o programa. É sempre uma delícia ver o carinho de todo mundo que escuta. Muitas vezes a caminho do trabalho, muitas vezes fazendo a faxina, muitas vezes dedicando o olhar para outras direções, né? Porque é difícil parar tudo e ficar olhando a tela. E a gente gosta do podcast por causa disso mesmo. Só ocupa os ouvidos para você lembrar de beber água, dar comida pro gato e fazer a faxina.
É isso aí, agora que já acabou o episódio, você terminou a faxina, vai lá na sacada e coloca água nas plantas, porque elas sentem sede no inverno também, tá? O serviço de casa nunca acaba. Um beijo, até a próxima. Foi um prazer acompanhar você no seu trajeto pro trabalho ou na sua faxina doméstica. Até a próxima. Beijão. Aproveita, se der tempo, dá uma ligada pra mãe, pra falar com a mãe, que é bom de vez em quando. E é isso, gente. Não compre, plante, não compre, adote. Vai fazer o RG animal. E aí a gente se vê no próximo episódio. Chega mais e chega de falso moralismo. Vem e se aconchega, nem tudo está perdido. Olhe pro seu pet e se não tem, adote. Vê se não esquece, ninguém precisa de bofe. Não compre, plante, mas não passe de 6 pés. Não compre, adote, nunca fique sem um pet. Chega e chega, mas essa nação ficou pra trás. A galera do Mofu representa bem demais. Você não está sozinha se tem animais. Se sente perdida, vai atrás da sua paz. Não compre, plante, mas não passe de 6 pés. Não compre, adote, nunca fique sem um pet. Se não falar, você vai ter que ouvir. Solte sua voz ou olhe pra mim. Se não pegar, você vai ter que passar. Ou nunca mais meu bag você vai tocar. Não compre, plante, mas não passe de 6 pés. Não compre, adote, nunca fique sem um pet. Ninguém fica de lado. Um novo cenário com Mofu legalizado. O papo tá passado, você já tá ligado. Tenha cachorro ou gato, mas que seja adotado. Vai atrás da sua paz. Se não falar,